Bom, vou falar para você agora os tipos de cicatrização que podem ocorrer em uma ferida ou uma incisão aí em cavidade bucal, que é muito similar ao que ocorre no resto do organismo humano. A cicatrização das feridas é um processo pelo qual os tecidos se reparam após um dano intencional ou não. Esse aspecto é muito importante para restaurar e restabelecer a função normal do tecido lesionado. A cicatrização das feridas é um processo complexo, mas ao mesmo tempo dinâmico, de substituição das estruturas celulares e camadas de tecidos lesionados e desvitalizados por uma camada nova de tecido. O processo de cicatrização de feridas em humanos adultos pode ocorrer de dois processos principais de cura, ou por primeira intenção, ou um processo de cura por segunda intenção, que eu vou mostrar para você daqui a pouco. Ambos os processos podem ser divididos em quatro fases distintas: a fase de hemostasia, a fase inflamatória, a fase de proliferação e a fase de remodelação. As suturas atuam favorecendo o processo de cicatrização destas fases. A fase primeira, ou a fase inflamatória, inicia-se logo após a lesão tecidual e nela predominam fenômenos relacionados com a formação de coágulo de fibrina, com a agregação plaquetária, ativação da cascata de coagulação e a migração celular, principalmente de neutrófilos, macrófagos, linfócitos e fibroblastos. Na fase proliferativa, que vai decorrer em torno do quinto à quarta semana, mais ou menos, pós a lesão tecidual, predominam os fenômenos de angiogênese e proliferação dos fibroblastos, com a formação de uma matriz extracelular. Nessa fase se dá também o alinhamento das fibras colágenas, com o aumento da sua força têncil nos bordos das feridas e, seguidamente, a diminuição do tamanho da ferida causada pela ação dos fibroblastos, que vão tracionar os bordos da ferida e favorecer a repitelização com a migração e proliferação das células epiteliais a partir da camada basal e dos bordos da ferida. A fase 3 da remodelação inicia-se por volta da terceira semana e pode prolongar por mais de um ano. Durante esse tempo, vai se dar uma maturação e renovação das fibras de colágeno, formação de novos capilares de maior calibre, formação de um novo epitélio e remodelação das fibras colágenas que foram posicionadas durante a cicatrização. Como dito anteriormente, as feridas podem cicatrizar de duas formas básicas: uma cicatrização de primeira intenção ou uma cicatrização de segunda intenção. Você lembra? A cicatrização por primeira intenção vai ocorrer quando as bordas da ferida são aproximadas, quer dizer, quando a gente consegue reaproximar as bordas da incisão ou da ferida. Essa é uma característica da cirurgia ou da ferida sem perda de substância, não complicadas por hematoma, por necrose ou por uma infecção. Uma ferida curada por primeira intenção, ela mantém um contato entre os bordos, principalmente com o auxílio das suturas. Normalmente, ela cicatriza muito mais rápido que a cicatrização por segunda intenção. O resultado final da cicatrização por primeira intenção é, na maioria dos casos, um retorno completo à função, com cicatrizes minimizadas. Já a cicatrização por segunda intenção vai ocorrer quando os lados ou os bordos da ferida não conseguem ser cooptados. Portanto, a cicatrização deve ocorrer na base da ferida para os bordos. Assim, o processo de cura começará a partir do fundo da ferida, com a formação de um tecido de granulação que se seguirá destacando até alcançar a superfície. É uma modalidade de cicatrização bem mais lenta que a cicatrização de primeira intenção. Muitas vezes as suturas podem ser utilizadas como forma de auxiliar essa cicatrização de segunda intenção, como é o caso aí das suturas para os dentes, na exodontia de dentes erupcionados, e nas áreas doadoras de tecido mole, como aí nos enxertos gengivais. Isto vai favorecer enormemente a cicatrização de segunda intenção, pois essas suturas vão possibilitar manter um coágulo sanguíneo e a formação de uma fibrina para proteger a ferida, bem como vai favorecer a estabilização dos substitutos teciduais ou do próprio coágulo. Para alguns autores, há ainda uma terceira modalidade de cicatrização, a cicatrização por terceira intenção. Essa é uma cicatrização onde o processo de cura da ferida primária é retardado após 4, 6 dias.
Isso ocorre quando o processo de segunda intenção é interrompido intencionalmente e a ferida é fechada mecanicamente, com suturas principalmente. Isso geralmente ocorre após o tecido de granulação ter sido formado. Muitas vezes, um auxiliar cicatricial é utilizado para favorecer esse tipo de processo de cicatrização por terceira intenção. Por exemplo, quando se faz uso de membranas, no caso aí das exodontias por via alveolar, ou no caso do uso de membranas com a utilização de enxertos de tecido mole. Alguns fatores locais e sistêmicos podem influenciar na cicatrização, tanto por primeira intenção como por segunda intenção, e por conseguinte também atrapalhar ou alterar as suturas que foram aplicadas. Como os fatores locais, nós podemos citar, por exemplo, a oxigenação. Obviamente, os tecidos eles dependem de uma oxigenação ou uma saturação de oxigênio para promover uma mais rápida cicatrização. A presença de infecções vão alterar, atrasar essa cicatrização pelo aumento dos processos de inflamação e diminuição da oxigenação, a presença de corpos estranhos e a diminuição da vascularização por fatores inerentes ao paciente ou por próprio retalho que foi realizado. Como fatores sistêmicos no atraso da cicatrização, nós podemos citar, por exemplo, a idade do paciente. Obviamente, pacientes mais idosos têm uma diminuição no processo de cicatrização pela própria alteração na homeostase celular. No caso dos hormônios sexuais, pacientes idosas têm um processo de cicatrização muito mais adiantado que pacientes do sexo masculino idosos. No caso de estresse, que pode alterar o eixo hipófise, hipotálamo e adrenal. No caso da presença do diabetes, em disfunções de tireoide, no caso de obesidade, em pacientes que fazem uso de algumas medicações, no caso do etilismo, e também quando há a presença de fumo e má nutrição.